É um prazer estar aqui. É muito importante esse espaço. É um espaço somente de 45 minutos que nos deram, mas a gente precisa ocupar todos, então tudo que nos der a gente precisa receber, aceitar e transformar isso em locais maiores, né? E obrigada por vocês terem vindo, obrigada por vocês quererem ouvir tudo isso. Também a gente fala de turismo e diversidade, então não poderia, né, prestigiar os surdos, então por isso a gente também tratou de contratar uma pessoa, um intérprete, para que todos fossem contemplados com essa apresentação. Além disso, né, a gente também, mesmo tendo ou não essa participação aqui nesse espaço, meu nome é Tânia Neres, eu estou com um vestido longo, rosa pink, meu cabelo é dread, castanho, com as pontas loiras, estou usando um colar laranja com umas pintas pretas. Tá? Isso é para que a gente possa também incluir os cegos. A partir disso, a gente quer falar muito seriamente sobre esse caso do mercado do turismo, porque o afroturismo, ele meio que as pessoas acham que não conhecem, né? Então, a apresentação do afroturismo, primeiro, guardem isso aqui. Tudo que vocês comem, tudo que vocês ouvem, tudo que vocês dançam é afroturismo. Então, tudo que vocês fizerem, comecem a utilizar a hashtag afroturismo. Precisamos todos que vocês usem o hashtag afroturismo para que o Google comece a nos enxergar de forma maior por conta do agroturismo. Quando vocês digitam no Google, podem tentar afroturismo, o Google automaticamente leva vocês para um outro lugar chamado o agro, né? Quem é afro é pop, o agro não é pop. Então, a gente precisa que isso aconteça. E quando eu digo que vocês sabem o que é afroturismo, é porque vocês não entendem que o afroturismo não é só um segmento, que o afroturismo ele vai além disso. Ele é comportamento. Se ele é comportamento, então todos vocês já fizeram. Vocês todos afroturistas diariamente. Porque se a gente está localizado num país com mais de 56% da população negra, é sinal de que vocês comem, é sinal de que vocês ouvem músicas, que vocês usam a nossa cultura, que vocês vestem as nossas roupas, que vocês botam dreads, que vocês botam tranças, vocês fazem de tudo e não percebem que isso é afroturismo. Então, isso tudo é comportamento. Logo, quando a gente transformou essa palavra em afroturismo, a gente transformou porque o turismo afroétnico falava de etnia. E aí abria um leque para todas as etnias. A gente podia falar de japoneses, podia falar dos indianos, podia falar dos libaneses, de várias etnias, não é? A gente tinha que parar com isso. Então, a gente começou a transformar essa palavra em afroturismo, que está muito bem reforçado agora, e a gente precisa reforçar mais agora nas mídias, né, sobre o nome, para que ele se fortaleça mais no mercado. Mas que todos já fizeram afroturismo já, não é isso? Todos já fizeram. Então, não tem segredo para ninguém o que é afroturismo. Agora, a gente vai falar de uma outra vertente. Só para vocês entenderem que o afroturismo é um mercado super em potencial, é que os primeiros a causarem esse movimento foram os americanos, que vocês, com certeza, percebem eles em todos os seus lugares, né, nas suas cidades. Os americanos vêm muito. E aí vocês acham que os americanos consomem o quê? Os americanos não são de consumir praia. Eles consomem, mas eles consomem o quê? Cultura. Então, quem visita quem procura o afroturismo é intelectual. Se é intelectual, qual é a base financeira de um intelectual? Os intelectuais estão num posicionamento de que podem viajar o mundo inteiro. E essa viagem é de busca de informação e de cultura. Então, se os agentes de viagem não estão enxergando esse mercado, eles vêm sozinhos, eles consomem sozinhos, e vocês só veem eles nas fotos das redes sociais. No momento que vocês começarem a tratar esse destino, esse segmento, de uma forma de mercado, vocês vão começar a se atentarem que é um mercado promissor, e aí vocês vão ver que, economicamente falando, ele é mais do que isso. Então, atentem-se. Tanto é importante que o BID, ele acaba de doar 15 milhões de reais para Salvador. E transformou isso num nicho, num mercado chamado Salvador Capital Afro, que é um desenvolvimento do afroempreendedorismo, incluindo o turismo. Será que o afroturismo é ou não é
o maior investimento de mercado do futuro. Então, comecem a ficar atentos a esses negócios. Ontem a gente teve aqui o pessoal da Olinda Negra, que são incríveis fazendo as suas caminhadas aqui na região de Olinda, contando histórias de pessoas. Porque a gente precisa parar de contar história de estátuas, histórias de igrejas. Precisamos falar de pessoas. E cada um de vocês tem uma história, e com certeza podem ser histórias importantíssimas para serem contadas no seu lugar. Então, pessoas, não destinos. A gente precisa focar nisso. E aí, quando eu falo eu já falei aqui de quem busca, e aí o Sebrae, obrigada, Irlene, por estar aqui. O Sebrae traz também, hoje, uma governança para os terreiros de candomblé da região de Salvador e Baía de Todos os Santos, porque a região foi escolhida para isso, para tratar os terreiros como um legado, né, de experiências culturais de matriz africana. É para além da religiosidade, existe lá dentro gastronomia, cultura, oficinas, música, etc. Tudo isso focado no afroturismo. Quem busca o afroturismo, eu já disse, na sua maioria são os intelectuais. Só para vocês terem uma ideia, no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, de São Félix, a gente tem uma quantidade absurda de estrangeiros. E aí a gente acha que os estrangeiros vão lá, por que será? É porque eles vão buscar exatamente mergulhar nessa cultura diaspórica, que eles estão sempre buscando esse resultado. Tinha um casal de nigerianos, o nigeriano era o jornalista do The Guardian lá de Londres, e ele foi para lá porque ele encontrou alguém da família dele lá. Então, eles buscam essas reconexões também de DNA. Tudo isso é a busca do afroturismo, tudo isso é comportamento. E aí, quando a gente fala aqui como se tornar um distribuidor de segmento, eu já expliquei, né? É passar a vender esse negócio. Como é que vende isso? E vocês têm que vender isso por quem faz isso. A narrativa é de quem faz isso. A narrativa é desse espaço, desse povo que não se vê nos lugares. Então, a narrativa precisa ser de pessoas que são do lugar. Então, negros, ok? São eles. Então, existem várias empresas hoje trabalhando com esse tipo de mercado para atender vocês. Então, gente, está pronto. O que um agente de viagem faz, um operador, é botar isso na sua prateleira e dar suporte para essas pessoas quanto a transporte, hospedagem, forma de pagamento ou coisas parecidas. Tá? Aí a gente vai falar do foco mais complicado de tudo isso, quando a gente fala de afroturismo. Como é que vocês enxergam um viajante negro? Quando eu digo que o viajante ele é intelectual, vocês não param para entender se isso é real ou não, só pela aparência. Afinal de contas, quantas vezes vocês viram negros consumirem viagens? Hoje eles consomem muito. Então, vocês precisam começar a enxergá-los nos lugares. E aí a gente precisava falar, eu queria que tivesse aqui alguém da hotelaria, alguém de uma companhia aérea, para dizer que eles precisam entender que quando nós estamos entrando no avião, é porque a gente pagou por isso. E é porque esse é o nosso lugar e a gente pode ocupar a classe executiva, a primeira classe. Não precisa ficar perguntando como você conseguiu, reconfirmando se é você mesmo, entendeu? É uma imagem que vocês precisam destruir. Tem que completamente destruir essa imagem. Acontece muito, ainda acontece comigo, ainda vai acontecer muito, das pessoas perguntarem, você está fazendo o que aqui? Aí eu digo, eu sou palestrante. Nossa! Sabe? Então, a gente precisa entender que qualquer lugar é nosso lugar. E que a gente não precisa ter que ficar explicando isso. Basta vocês respeitarem, né? E entenderem que nós hoje estamos em qualquer espaço, todos os espaços, e podemos pagar por isso. Então, fiquem atentos com essa questão do racismo, que isso é o que a gente mais luta quanto à hospedagem, né? Hotelaria, quanto à companhia aérea, nessa questão da receptividade da hospitalidade. E aí eu vou provocar aquilo que eu te falei. Bom, eu estou aqui desde ontem na ABAV e eu sempre me procuro. Quando eu digo que eu me procuro, é que eu vou à Argentina e eu me procuro. Eu vou ao Chile e eu me procuro. Eu fui à Colômbia e eu me procuro.
E aí eu só me acho, com todo respeito, mas eu só me acho na subserviência. Eu me acho na portaria do elevador, eu me acho na portaria da loja, eu me acho dentro da cozinha, eu me acho dentro do banheiro. Eu não me acho jantando nos restaurantes que eu estou jantando, eu não me acho nesses lugares. Então eu me procuro. E ontem na BAV eu também me procurei. E nada mudou. Eu me procurei e eu não me achei. A Decolar.com tem uma foto da Isa enorme e dentro do espaço só tem pessoas brancas lá dentro. A Latam tem uma foto linda de um casal negro, mas lá dentro só pessoas brancas estão dentro do stand. A Azul tem uma criança e uma mãe lindos, numa foto maravilhosa, e só tem pessoas brancas dentro do stand. A Localiza tem 2 mulheres pretas do lado de fora entregando panfleto. A moça do banheiro é da minha cor. Os seguranças também. E aí eu quero dizer, será que eu não estou nesse lugar? Esse lugar, então, não me pertence ou me pertence? Então, quando a gente está falando de afroturismo, se eu sei como me tratar, eu vou tratar muito bem. Eu sei como tratar. Enquanto do lado de lá continuarem pessoas me enxergando como isso, eu não vou ser bem recebido em lugar nenhum. E o viajante negro, ele precisa ser respeitado e isso precisa acabar. E com isso, a gente precisa falar sobre inclusão também de contratação de gestores. A gente precisa falar sobre um outro lado do viajante, que é o atendimento. A gente precisa olhar isso. E aí eu falo, eu estou me procurando dentro dessa sala. Eu me achei, mais ou menos. Achei 2. E, por favor, hein, quem se lê como pardo, eu estou lendo que nem a polícia, tá? Eu faço uma leitura policial, tá? De quem é igual a mim. 2, 3, 4, entendeu? Eu me leio igual a polícia. Porque é assim que a gente, né? Não é assim que a gente se lê? Então, pronto. Então, assim, eu preciso me ler, eu preciso me ver, eu preciso entender que a gente tem essa troca e a gente está falando tudo junto. O exercício que eu dou a vocês agora é que vocês, quando terminarem essa palestra, vocês saiam aí na BAV e se procurem e vejam quantos vocês se encontram. Se quiser, tira foto e marca a BAV e diz, a gente precisa mudar isso. E é de dentro para fora também. Não adianta só a gente falar sobre afroturismo e vocês consumirem o nosso produto e a nossa cultura e não nos darem nada em troca. E quando a gente fala de mercado, o mercado é para que eu também fique rica. Eu também quero. Eu também quero sair daqui de avião, de helicóptero. Eu não quero ficar esperando Uber ou um ônibus lá fora, não. Eu também quero isso, a gente tem esse direito. Somos 56%, entendam isso, temos muita força. E, a partir daí, falando do banco de imagem, temos aqui a agente de viagens, a BAV, Sebrae, etc. Eu sei da grande dificuldade que nós temos com o banco de imagem. A gente até conversou, tem um pessoal da Cores aqui, e a gente estava falando das redes sociais, quanta dificuldade a gente tem para encontrar pretos e pretas para postar. Eu não aguento mais ver operadores, ver pacotes de turismo num resort e só ter casais heteronormativos. Homens, mulheres e um filho. Homens, mulheres e uma criança. Brancos. Como se nós não consumimos o Gran Paládio, como se nós não consumíssemos Miami, Orlando, como se a gente não consumisse isso. A gente está lá e ninguém nos encontra, a gente consome. E a gente não está nas imagens. E aí a gente acaba descobrindo que a gente nem tem um banco de imagens. Nós não temos um banco de imagens brasileiro. E quando a gente vai buscar, procurem ver isso também. A maioria das pessoas que aparecem nesse banco de imagens são americanas. Não parecem com a gente. Elas não, nem nas roupas, não parecem com a gente. Então ainda não é a gente. Não dá para se reconhecer num negro americano. Né? E aí, quando a gente vê também, tem uma menina, que eu não sei quem é, eu sou louca para descobrir o nome dessa menina, que todo mundo usa essa menina de um cabelo crespo, parece que ela passou aquele no dread, no cabelinho assim, uma magrinha, que ela está sempre assim na Localiza, ou assim em alguma outra empresa. É a mesma menina, e ela não é brasileira. E eu não sei nem como é que ela sabe quanto que ela ganha pela reprodução da imagem dela no Brasil. Mas eles usam demais a imagem dela. Então a gente precisa começar a pensar em banco de imagens. Produzir mais imagens.
sabe? Trabalhar a nossa autoimagem mesmo. E se a gente tiver que fazer a propaganda da nossa agência, do nosso produto, que a gente faça o nosso mesmo. Usamos nossas imagens das nossas famílias, dos nossos amigos, mas a gente vai ter que criar um banco de imagem para que a gente possa ter essas imagens disponíveis em todos os catálogos. Não dá para ser diferente, né? E aí, para terminar, eu quero dizer que, se vocês quiserem me ouvir mais, se vocês quiserem saber mais sobre mim e sobre o que eu posso fazer para ajudá-los em relação a isso, está aqui todos os meus contatos. E eu quero passar agora aqui para um cara maravilhoso, incrível, que é o Carlos Humberto. Ele é CEO da Diaspora Black. Esse cara criou uma plataforma maravilhosa de turismo e hospedagem que vocês precisam conhecer e entender. E aí a gente vai falar sobre números de mercado e vocês vão entender o quanto vocês estão perdendo diariamente por não estarem investindo no mercado do afroturismo, que é o que vocês já fazem e não sabem. Obrigada. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Estou muito emocionado de estar aqui ao lado da Tânia. Tânia é uma das maiores especialistas em turismo do Brasil e vem desbravando esse mercado do afroturismo com muita competência. Bebo nessa fonte, aprendo com essa sabedoria e estou muito feliz de trocar aqui. Tânia falou um pouco de quem busca, né? De quem é que está nesse mercado, quem está buscando, né? Eu vou falar um pouco da perspectiva dessas oportunidades também. Mas antes, eu quero fazer uma provocação aqui, né? É importante a gente compreender que tivemos mudanças significativas no mundo nos últimos 20 anos. Grande parte de nós, ou pelo menos alguma parte, né, fomos formados antes de 2000, né? Não sei se vocês lembram do tal bug do milênio. Quem lembra do bug do milênio? Quem não lembra? Quem nunca ouviu falar disso? Pode levantar a mão, não tem problema não. Isso é um marcador de geração, né? O bug do milênio, quando foi chegando próximo dos anos 2000, tinha um grande pavor de todo o sistema bugar. Bancos, de todos os sistemas, por conta da virada do século. Porque a tecnologia não estava preparada para isso. E tinha um temor. Eu lembro até minha família, a gente não tinha um tostão em conta, mas minha mãe estava preocupada com o banco. Mas o mundo realmente bugou. O mundo antes dos anos 2000 e depois se transformou em outro universo. Os velhos problemas eles continuam. Mas a população mundial está cada vez mais atenta aos seus direitos. Está cada vez mais atenta à necessidade de se ver representado no que consome. E tem cada vez mais o poder de, além de ser mais crítico, de ter a sua crítica alcançando 50 milhões de pessoas em poucos minutos. É nesse mundo que nós estamos. Então, pensar o turismo hoje, ele não deve ser pensado com a mentalidade do século passado. A gente deve pensar o turismo com a mentalidade dessas mudanças. E é dessas mudanças que eu vou falar. Eu sou o Carlos Humberto, eu sou um homem negro, de pele retinta, tenho um dread, tá preso, estou com uma camisa branca e uma outra por cima, também branca. Sou um homem negro candomblessista, filho de Oxóssi. Estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. E vou falar para... Eu gosto tanto de falar que às vezes eu esqueço da apresentação. Aí no final do tempo eu lembro que tem a apresentação. O que eu vou falar aqui, e eu quero que vocês interajam também, é que, antes de falar de números, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente pensa em turismo, a gente está falando de quê? Viagens, culturas, experiências. Oi? Lazer, o que mais? Conhecimento, né? Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de tudo isso. Mas tudo isso está relacionado também não só a paisagens, né, a patrimônios materiais e imateriais, mas também as pessoas que fazem a manutenção desses patrimônios, desses legados, dessas experiências, dessas culturas. E vamos olhar um pouco para esse universo de oportunidade de pessoas. Quando a gente fala, né, quando a gente traz esse número aqui, mais de 1 bilhão de pessoas,
é um número que representa a quantidade de pessoas da África negra, que é a África subsaariana, que está abaixo do Saara ali, né? E quando a gente pensa esse número, é um número grande de pessoas, né? A gente tem que entender que essas pessoas estão gerando cultura, que essas pessoas geram patrimônio e que essas pessoas geram potenciais ativos turísticos, né? E aí, vamos voltar, né? Mas vamos trazer mais para a nossa realidade. Vocês sabiam que o Brasil é o país mais negro do mundo, fora de África? O primeiro país mais negro do mundo é um país africano, a Nigéria. O segundo é o Brasil, que na nossa população nós somos mais de 56% do país, né? Nossa, mas o que representa isso? Nós representamos, em média, mais de 115 milhões de pessoas. Quando a gente fala de 115 milhões de pessoas, a gente pode entender dentro do turismo dois aspectos. Um aspecto, né, de atrativos, de produção aí de cultura, de produção de memórias, de produção de experiências, de produção de patrimônios materiais e imateriais. E também estamos falando dessa perspectiva que a Tânia bem trouxe, de cada vez mais essa população está consumindo o turismo. E com consumo cada vez mais exigente, quer se ver representada, quer se ver bem atendida, e nós precisamos disso porque é um direito, né? Então, a gente tem aí um amplo mercado de oportunidades. Por quê? Porque ainda, né, é um mercado que já vem mostrando um grande potencial econômico, né? Nós representamos na América Latina o país que tem a maior concentração de negros e negras, né? Mais de 91%. Nós temos também uma participação desses 115 milhões de pessoas no PIB nacional, o que representa mais de 3,4 bilhões na economia. Ou seja, essa população consome, como Tânia falou, né? Além de consumir, essa população, nos últimos 12 anos, vem crescendo em participação no consumo de turismo. Pois é, porque as camadas que mais cresceram no turismo foram as camadas C, D e E. E a população negra corresponde a essas camadas. Para além disso, trazendo um outro dado que é o mais relevante, só os afro-americanos produzem, dentro do mercado de turismo, que busca conhecer a sua própria história, mais de 109 bilhões de dólares. Ou seja, existe um mercado. Mas, e aí eu pergunto para vocês, e o que nós temos a ver com isso? E aí? O que nós temos a ver com isso? Hã? Vamos mergulhar um pouco mais. O Brasil tem a expectativa esse ano de fechar com a média de 4 milhões e 200 mil turistas. É muita coisa, pessoal? É? Em comparação, só a Torre Eiffel recebe muito mais, né? Mas aí vamos mostrar mais um outro fator de realidade. Alguém conhece a República Dominicana? Alguém conhece? Então nós vamos fazer um teste rápido aqui. Quem tiver com celular, que tiver internet, boa, vocês vão colocar no Google República Dominicana /cultura, Google Imagens. Vamos lá. Teste rápido. Boa tarde, seja bem-vinda. Está em silêncio porque o pessoal está fazendo uma pesquisa rápida no Google sobre República Dominicana, tá? Google Imagens, República Dominicana, se quiser, pode fazer essa pesquisa também. Tá? E aí, alguém já conseguiu ver alguma coisa? E o que vocês viram? Quem conseguiu aí? Oi?
Oi? Merengue, o merengue, né? Além do merengue, quais as imagens que você vê? Praias, gastronomia. Oi? A cultura afro em geral. Porque a República Dominicana, que tem mais ou menos, quer dizer, o tamanho de Recife, menos. Tá. Ela e todo o Caribe é constituído pelas culturas afro-indígenas. E quem vai para a República Dominicana não fica somente na praia, come, vai dançar, vai experimentar o merengue. Isso é afro e é indígena. E isso leva para o Caribe mais de 35 milhões de pessoas. A gente, antes da pandemia, alcançou uma taxa recorde aí, com as Olimpíadas, com a Copa, de quase 7 milhões. O que falta a gente contar, o que falta a gente apresentar para a gente disputar com o Caribe, com a República Dominicana? A gente tem um litoral aqui tão lindo, tão belo quanto. Mas não é só de litoral que é feita a República Dominicana, nem o Caribe. E esses legados culturais, esses patrimônios imateriais e materiais, nós temos um grande desafio que está colocado na sociedade, que se reflete no turismo, de invisibilizar esses legados. E aí a gente quer mostrar coisas que o Caribe mostra a cultura. A gente está mostrando o quê? A cultura brasileira é formada em 56% pela população negra. A importância de olhar para esses números é entender que nós temos condições de alavancar esse número de visitantes no Brasil e nas capitais brasileiras se a gente apresentar os nossos diferenciais. Quais são os nossos diferenciais, as nossas belezas? Será que na Europa todo mundo sabe que só aqui em Pernambuco a gente tem o coco, a gente tem o maracatu, a gente tem uma série de riquezas? Será que os visitantes encontram quando colocam no Google Brasil Cultura? A gente precisa mostrar mais os nossos diferenciais. E os nossos diferenciais, desculpem pessoal, somos nós. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu quero falar rapidamente de como mobilizar esse mercado. E aí a gente não está falando de uma lógica predatória, não. A gente está falando de um desenvolvimento econômico para todas as pontas. Mobilizar esse mercado tem 3 fatores que são essenciais: investimento, planejamento e preparo. Obviamente que tem aí um dever do poder público e também do poder privado no desenvolvimento desses 3 pilares. Mas esses 3 pilares, eles não são mecanismos que andam sozinhos nesse mundo pós-2000. É um mundo que olha para o futuro, um futuro cada vez mais exigente, cada vez mais representativo, e que precisa entender essas outras perspectivas, que é a visão estratégica. O que é a visão estratégica? Quando a gente fala de visão estratégica, é uma visão de futuro. Olha, está sendo lançado essa semana um filme da Viola Davis que já está lotando os cinemas. Já vai ser lançado agora em outubro. Vamos falar da indústria cinematográfica. O cinema é ótimo para indicar tendências, tá? Tendências. Hollywood vem de sonhos, vem de desejos, vem de experiências. O turismo também. Panteras Negras foi uma das maiores bilheterias da Marvel. Já vai ter o segundo. Visão de futuro é entender para onde as pessoas estão olhando. O que as pessoas estão buscando. As pessoas não estão buscando mais experiências pau de selfie. As pessoas querem conhecimento, querem provar, querem ver os diferenciais. E a visão de futuro
está nesse olhar estratégico. Os diferenciais competitivos. Quais são os nossos diferenciais? Ah, nós temos excelentes hotéis na orla, a nossa orla é linda. Daí eu vou para o Caribe. Quais são os nossos diferenciais? Depois entender que nós estamos num universo cada vez mais tecnológico. A inovação que conecta, a inovação que tem a velocidade, a inovação que pode levar esses atrativos a mais pessoas em menos tempo. E por último, os treinamentos. Não adianta, a intencionalidade não representa a qualidade. Aí pensando nessa perspectiva da inclusão, por exemplo, um hotel precisa pensar em acessibilidade, que não está só nas rampas. Está uma série de fatores para que você ofereça condições do seu hóspede e também do seu colaborador e da sua colaboradora ter o desenvolvimento profissional ideal ali naquele espaço. Então você precisa olhar como um todo. E quando a gente não conhece, quando a gente produz gestões que estão pautadas em pensamentos do século passado, a gente precisa entender que nós precisamos de conhecimento. E essa chave do conhecimento é importante. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Isso é muito curioso. A gente às vezes tem vergonha de dizer que não sabe. O não saber é tão extraordinário porque a vida é feita de evoluções. A vida não é estática, a gente evolui. Num processo, né, dessas evoluções, o conhecimento é a chave para você ir amadurecendo, para você ir ampliando seus repertórios, mas não se produz conhecimento somente isoladamente. É necessário buscar fontes, buscar treinamentos, buscar processos pedagógicos cognitivos que te ajudem a entender e a estar preparado para receber, né, esse grande potencial. E aí, falando um pouco do nosso trabalho, aqui já fechando, né, esse lugar que eu venho, eu represento a Diáspora Ponto Black, que tem a missão de promover o crescimento do turismo a partir da inclusão de novos atrativos afrocentrados, que são esses diferenciais nossos. Melhores preparos para os atendimentos, porque a gente precisa estar preparado também para atender esse universo de visitantes e hóspedes mais, né, diversos, né? E a inclusão de profissionais negros e negras nesse mercado. É esse o nosso compromisso. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso com dois modelos. Um modelo é o Marketplace, que é uma plataforma de vendas de turismo. E nessa plataforma você tem as opções, né, de vendas, de hospitalidade, de hospedagem, então funciona como sistema de reserva. É uma tecnologia que faz a venda, que faz a reserva, integrada com outros sistemas. As soluções de pagamentos, né, que mediam essas negociações. E a publicidade. Nós nos comprometemos em publicizar todos esses serviços que são anunciados. Além da hospitalidade, tem os roteiros e pacotes de viagens. E aí são uma série de profissionais, de agências, que vêm trabalhando com afroturismo, as mais especializadas do país. E na pandemia, por conta da nossa, né, grande crise sanitária que paralisou o setor, nós abrimos nessa tecnologia essa função de eventos. Então tem venda de ingressos também. Por outro lado, nós entendemos que não adianta só promover se a gente não preparar o mercado. Então nós começamos a trabalhar com treinamentos e certificações. E aí nós desenvolvemos treinamentos, né, focados naquela demanda do ISD, que são protocolos internacionais que as empresas cada vez mais precisam seguir, associados à governança, a questões sociais e também meu pai, me fugiu agora. Isso, meio ambiente, soluções ambientais.
Então, a nossa vocação é preparar para essa perspectiva social. E aí nós estamos desenvolvendo, a partir daí, vivências, né, corporativas, com essas agências, com esses profissionais negros que trabalham com o afroturismo. Nós fazemos o match entre empresas e essas experiências, as consultorias para desenvolver essa agenda dentro das empresas e, por último, os treinamentos, que são desde palestras, sensibilizações, oficinas, workshops, trabalhando essas agendas, né? Com o Marketplace hoje, nós estamos em 15 países, 145 cidades, uma rede com mais de 47 mil clientes, né? Tivemos um crescimento na pandemia, ao contrário de todo o setor, por conta da venda de ingressos, né? Crescemos mais de 40%. Temos um índice de satisfação aí, que é um reconhecimento do cuidado, da nossa responsabilidade com esse mercado, então, que é muito satisfatório. E como funciona, né? Nós temos a plataforma, e ali você anuncia na plataforma e a gente leva o seu anúncio até o cliente, promovendo publicidades, promovendo os seus anúncios também em diferentes redes. Alguns clientes aqui, desde grupos, influenciadores, celebridades negras, pessoas negras que querem, como a Tânia falou, cada vez mais se reconhecer dentro do turismo. E as certificações e treinamentos, eu vou dar um exemplo que nós acabamos de lançar aqui 2 trilhas, né? Uma trilha sobre diversidade, equidade e inclusão e a outra sobre qualidade no receptivo. Esses treinamentos têm um grande diferencial, né? Qual é o grande diferencial? São treinamentos pensados pela perspectiva educativa e pedagógica. São treinamentos que estão focados na mudança de pensamento. Então, nós desenvolvemos um projeto de 9 meses, foi uma gestação, com grupos focais, com pesquisas, com estudos, para entender como trabalhar essa agenda com as empresas, né? E aí, desenvolvendo esse percurso do projeto, nós criamos 2 trilhas. Cada uma dessas trilhas tem 10 vídeos curtinhos, de 5 a 10 minutos. Esses vídeos, eles têm um diferencial porque eles trabalham com a metodologia do afeto. O que é isso? Não é o afeto romântico, né? É o afeto de você ser afetado, de você ser afetada pelo que você está vendo. Disso realmente contribuir para a sua mudança de pensamento. Então, esses treinamentos, além de te chamarem para o vídeo, eles te levam para dentro do vídeo, eles também trazem um processo de gamificação. É uma trilha. Então você assiste para você assistir o próximo, você tem uma série de estímulos. Você tem premiações, descontos, e-books, você vai ganhando estímulos para você concluir essa trilha. Então aqui são alguns treinamentos para empresas. As empresas que conseguem levar esses treinamentos aos seus colaboradores, os colaboradores que fazem o treinamento ganham o certificado. E a empresa que consegue certificar mais de 70% de colaboradores ganha um certificado, um selo de comprometimento com essa agenda, o selo Diaspora.Black. Além do treinamento com empresas, a gente tem treinado também, trabalhado com essa perspectiva do fomento ao setor. Então, nós desenvolvemos aqui o selo que eu falei, né? Então, nós desenvolvemos alguns dos nossos diferenciais, eu vou passar rápido. Eu falo mais que alguns dos nossos diferenciais, nossa metodologia, nossos reconhecimentos. Nós acabamos de receber um prêmio da Folha de São Paulo, recebemos prêmio da Organização Mundial do Turismo, temos o reconhecimento nacional e internacional, mas o nosso compromisso também se faz a partir dessa agenda de fomento também ao preparo para que mais oferta se tenha do afroturismo. Então a gente vem desenvolvendo a agenda como o Laboratório Criativo de Afroturismo, que trabalhou com formações, treinamentos, num processo de acompanhamento de alguns grupos,
A ideia é que quando a gente começou a falar de afroturismo, disseram para a gente que isso não existia. E aí nós falamos, se não existe, vamos fazer uma pesquisa, vamos entender, né? E fizemos então esse projeto. O primeiro objetivo era fazer um mapeamento, depois promover formações e depois oferecer bolsas para o desenvolvimento de alguns, né? Uma bolsa de ajuda de custo para alguns grupos. E aí, nesse processo, a gente tinha a perspectiva de trabalhar com 10 organizações, né? Era um processo que a gente disseram que não existia, mas nós tivemos assim uma chuva de mais de 100 inscrições no Brasil inteiro, né? E dessas 100 inscrições, nós conhecemos atividades lindas que passaram por esse processo junto com a gente, como a Caminhada Juiz de Fora Negra, que começou a ser produzido pela Damata Produções, que estão num processo de formalização, de profissionalismo do turismo, estão crescendo. Juiz de Fora, né, é uma cidade que está no entorno ali, né, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, então tem um fluxo de passagem muito grande e tem sido um grande diferencial atrativo de turismo na região, né? O Vivência Caiana, né, que é um grupo, uma associação de mulheres que agora vem investindo no turismo, e a partir desse trabalho elas estão se profissionalizando para contarem a própria história com uma série de atividades super bacanas, né? Caminhada Mulheres Negras no Maranhão também, que tem uma iniciativa incrível. Caminhada Olinda Negra, que estiveram aqui ontem falando de afroturismo, e o que torna esse momento cada vez mais importante, que além de todos os números que nós falamos, nós cada vez mais estamos ocupando esses espaços. Ontem tivemos uma mesa aqui com a Caminhada Olinda Negra. Vai ter uma saída, aliás, amanhã. Sábado, às 9 horas, né? Quem quiser mais informações, procure, ó. Levanta aí, pessoal, ó. Sábado, às 9 horas, para apresentar esses diferenciais que estão colocados aqui no nosso entorno e que, sendo vivenciado por quem vive, por quem representa essas histórias, torna essa vivência cada vez mais rica, um trabalho incrível. E aqui alguns outros grupos, né? Campinas, a Rota Afro de Campinas, que estão com um trabalho também incrível. Ou seja, o afroturismo, ele não é só uma tendência, ele é uma realidade. Quem não está olhando para esse grande diferencial, a gente vai continuar perdendo pessoas para o Caribe, né? Porque no Caribe, como a menina falou ali que fez, nós fizemos esse teste, ela viu que tinha... Como você chama? Como você chama? A Maria Cecília. Viu lá naquela pesquisa que tem o merengue, né? Uau, você coloca Caribe, tem praia e tem merengue, eu vou para o Caribe. Eu coloco Rio de Janeiro, só tem a praia Copacabana, não. Coloco, né? Tem samba, mas será que isso está lá na... Como isso está colocado? É como a gente tem tudo isso. A questão é, será que nós estamos vendendo isso? Porque o Caribe está sabendo vender bem. Pois é, aí, olha... Posso te contar uma coisa? Para um motorista, uma pessoa que trabalha como Uber na Europa ou nos Estados Unidos, vir para o Brasil é barato. Vir para o Brasil é barato. E aí a questão é o que nós estamos vendendo. Por que o Caribe vende
5 vezes mais do que a gente. Quantos Caribes nós temos no Brasil? O Caribe não é feito só dos aspectos ambientais, paisagísticos. O Caribe é feito de cultura. E nós temos um manancial, que é o nosso grande diferencial brasileiro, é a nossa diversidade cultural. Isso não está bem empacotado para a gente trabalhar no universo internacional. A gente cansa de ver aí essa perspectiva de, se você olha, como a Tânia bem falou, olhando nos estandes aqui, vamos fazer o teste que a Tânia colocou. Vamos fazer o teste. O que a gente vê de diferencial? De cultura brasileira, de tradições brasileiras, que são os grandes diferenciais, nos estandes que estão colocados. É essa a nossa visão. Porque se a gente estiver olhando, né, nessa perspectiva do passado, a gente vai trazer os argumentos, a gente vai trazer respostas, mas a gente não vai trazer visão de futuro. O futuro é diverso. E assim como o turismo, se a gente pensa em fazer essa agenda crescer, assim como o turismo precisa ser. Boa tarde a todos, me chamo Isabel, eu não sei fazer a descrição, vou procurar saber. Cão bege. Isso. É grisalho mesmo. Branca dos olhos azuis. Gente, ele falou que é para amenizar vocês por essa grande, e até vou entrar em contato com vocês. Eu, loira dos olhos azuis, eu sou representante da terra de Zumbi dos Palmares. A Serra da Barriga. Eu recebi, no mês passado, 2.700 pessoas sem agenciamento. De 19 países diferentes do mundo e de todos os estados do Brasil. Então, a nossa potencialidade do turismo étnico, eu sou orgulhosa de ser uma representante do turismo étnico e afro. Eu estou usando bijuteria da comunidade quilombola do Muquem, onde a gente tem um artesanato belíssimo, né? Então, as nossas potencialidades e nossas vivências, ela paga qualquer Torre Eiffel. Isso eu digo para vocês. Mas vou fazer só uma interrogação a vocês. Vocês que trabalham com o turismo afro, nós temos o maior e único, né? A Serra da Barriga, patrimônio do Mercosul e candidato a patrimônio agora mundial. E por que toda a sua coisa vocês não falaram do principal? Que junto das praias, a 80 quilômetros da capital de Maceió, que é considerado o Caribe, eu não tenho agências que trabalham com ele. Todo esse meu foco é esforço próprio e é esforço das pessoas que amam a história, certo? Eu também sou representante, gente, não sou de União. Não, de jeito nenhum. Eles trabalham conosco muito, né? E assim, gente, eu só vejo aqui o potencial do afroturismo é o nosso futuro. Agora eu queria a ajuda de vocês para a gente chegar às agências. Só isso. Eu não vou nem subir no palco. Deixa eu te falar uma coisa. Dia 20 de setembro, eu acordei às 7 da manhã, eu peguei um carro com um homem chamado Eucias Pereira. Eu subi a serra. Eu subi a serra porque 2 anos de pandemia me privaram de muitas experiências e escolhas em relação à minha ancestralidade. Eu já fui buscar minha ancestralidade na África do Sul, eu fui morar em Salvador em busca de ancestralidade, e aí eu precisava da Serra da Barriga. E eu encontrei também a minha ancestralidade de lá. Tá? Eu tive o prazer, sabe de quê? De encontrar um parque vazio. Não é um prazer, porque eu quero que o parque encha,
Mas para mim foi um horror. Eu fiquei privilegiada. Só tinha eu e mais 2 casais no Parque dos Quilombos, por ser uma terça-feira, onde eu descobri que às quartas a Look Turismo tem levado muita gente. E, detalhe, quando a gente fala de dizer que é uma narrativa negra, eu vou continuar insistindo que é uma narrativa negra. Eu falei com Elcias e disse, Elcias, você não é o único guia do Quilombo, mas me diga, todos são negros, né? Mas todos são antirracistas, de preferência. Isso. Então, assim, a gente precisa falar da gente sobre os nossos, a gente mesmo. Então, a gente tem essa premissa, dentro de um coletivo que eu trabalho, onde a gente precisa ter que dar essa distribuição, porque a gente não quer, é essa a palavra, a gente não quer, né? A gente não quer mais ser que nossas histórias sejam contadas por pessoas que não somos nós. A gente não quer. A gente quer que as nossas histórias sejam contadas por nós. Então, eu fui com o Elcias, porque o Elcias é um homem muito, muito, muito poderoso em relação a essas questões de antirracistas. Ele é um batalhador, é um homem de respeito dentro do Quilombo, dentro do Parque Quilombo dos Palmares. A gente tem, dentro desses roteiros, só para te dizer, entre passado e futuro, a gente fala sobre 2 coisas muito importantes. Dentro do Mercado Brasil, hoje, a gente tem caminhadas como a Olinda Negra, com jovens, e eles não contam só sobre o passado. Porque a gente precisa buscar as pessoas que estão vivas. Quero histórias vivas. Temos histórias vivas? Temos histórias vivas. E não é um safari. As pessoas também participam e elas também ganham para isso. Outra coisa, quando a gente faz uma caminhada Grajaú, quem é do Grajaú, em São Paulo, se chama um rapper chamado Criolo. E a gente vai fazer caminhada preta em Grajaú para falar do povo preto e jovem negro, do hip hop lá. A gente está falando de contemporaneidade também. A gente está buscando passado e futuro, conexão, entendeu? Conexão. Nós estamos vivos. Estamos vivos, somos ancestrais vivos, precisamos contar uma história para que amanhã os nossos outros venham e tenham essas histórias prontas para contar também. Essa é a nossa história. E eu digo para você, concordo com você, as pessoas precisam se conectarem com o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, porque, para mim, são 2 coisas... Foi assim... Eu não vou contar nada porque eu digo que eu não vou contar mesmo, porque as pessoas precisam lá para experienciar, né? Mas eu sei que quando eu entrei, eu tirei os meus sapatos, eu andei descalça, porque eu queria essa conexão entre a terra e eu. E eu senti exatamente tudo isso, e foi mágico. E saber que, mais importante ainda, é saber que uma mulher foi a percussora de tudo isso, chamada Aquatune, junto com uma outra mulher cabocla chamada Acotirene. E a gente tem aí mulheres fortíssimas, só depois delas é que os homens vieram. E elas ensinaram todas as técnicas militares. Quando você fala de Elcias, eu não concordo, porque eu acho que eu sou uma mulher que conta melhor e mais emocionalmente a história do Quilombo. Mas só... não serve? Porque quem construiu o parque, junto com Elcias, fui eu, como pesquisadora. Gente, muito obrigado. Ficou a mensagem da nossa amiga final, como chama? Marina. Do jeito que está colocado, não dá. A gente precisa olhar para o futuro. E o futuro é entender que essa agenda precisa entrar no turismo, que precisa estar preparado para receber esses consumidores. E que quem quiser mais informações pode entrar em contato com a Tânia, pode buscar na nossa página, né? Nós estamos abertos aí a trabalhar e a ajudar no desenvolvimento de novos roteiros e do afroturismo. Tá? Tânia, muito obrigado, maravilhosa.